cheguei a comentar sobre isso, você deve ter ficado com dúvida, e é um negócio que realmente suscita muita dúvida. Confesso a vocês que em aulas, principalmente segunda fase para a prova da OAB, em Direito do Trabalho, uma das questões que mais suscitam dúvida é, o aluno sempre fala, André, pelo amor de Deus, professor, o que eu peço? Se eu peço nesse recurso nulidade, eu peço nesse recurso reforma, o que eu peço? Por isso que eu falei, doutor, que isso está intimamente relacionado àquele efeito devolutivo em profundidade que é trazido pelo 515, parágrafo 1º do CPC. No 515, parágrafo 1º do CPC, ou seja, no Código de Processo Civil, o tribunal adquém poderá julgar toda a matéria, ainda que ela não tenha sido suscitada numa instância inferior. Na Justiça do Trabalho, não. Eu, aliás, costumo sempre utilizar essa palavra. Confesso a vocês que a Justiça do Trabalho, na minha opinião, está mais certa do que a Justiça Civil nesse caso. Por quê? Chama recurso e não curso. É para rever e não ver. O Tribunal Regional do Trabalho, em regra, não pode julgar algo que não tenha sido visto na instância inferior. Senão ele estaria vendo e não revendo. E o nome é recurso e não curso. Recurso é para rever a matéria e não ver. Isso, assim como o próprio Tribunal Superior do Trabalho entende, caracteriza a supressão de instância. Portanto, para que o TRT não julgue algo que não foi visto na instância inferior, tem que pedir a nulidade e o retorno dos autos à primeira instância. Quando não precisar voltar, doutor, não tem que pedir nada, não. Tá? Só reforma. Aí o tribunal pode reformar direto. Joia? Tranquilos? Beleza, doutores? Vamos lá para mais uma questão. Quando for julgados embargos de terceiro, caberá recurso ordinário? Olha, gente, vou dar uma resposta no primeiro momento simples, doutor. Não. Não. Veja, quero deixar uma coisa clara. Existia um posicionamento. Wilson Batalha, um grande juslaboralista, saudoso Batalha, ele falava que como estes embargos de terceiro eram uma ação originária deste terceiro, da sentença dos embargos de terceiro caberiam recurso ordinário, sim. Não é o que a jurisprudência entende hoje de maneira integral. Tá, gente? De maneira integral. Não, André, como assim? Eu não entendi. Qual era o raciocínio do Batalha, doutores? Quando você entra com uma ação, você se manifesta pela primeira vez no processo. Desta ação, você perdeu. Cabe recurso? Cabe. Qual? Recurso ordinário. O raciocínio do Batalha era o mesmo. Quando o terceiro está entrando, opondo embargos de terceiro, é a primeira vez que este terceiro está se manifestando nesta ação. Se é a primeira vez que este terceiro está se manifestando nessa ação, analogicamente àquela primeira parte, o que caberia seria recurso ordinário. Não, não é, doutor. Hoje, nós podemos dizer que é pacífica a jurisprudência e a doutrina acerca disso. Do julgamento dos embargos de terceiro, o recurso que cabe é o agravo de petição. Eu até falo, né, gente, que o agravo de petição, ele equivale ao recurso ordinário na fase de execução, né? Por quê? De uma decisão final da vara do trabalho não cabe recurso ordinário para o TRT na fase de conhecimento? Ora, de uma decisão final do tribunal, da vara do trabalho na fase de execução, cabe agravo de petição para o TRT julgar. A pergunta não é descabida, está longe de ser descabida e já falei que nós tínhamos posicionamento a respeito disso. Mas hoje é absolutamente pacífico. Não cabe recurso ordinário, e sim agravo de petição. Com isso, chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Do segundo bloco, não vão embora não, porque nós voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco, doutores. E nesse terceiro bloco nós vamos trazer o X da questão, onde a gente traz alguns problemas, algumas questões do exame da OAB sobre o tema do dia, para que a gente possa especificamente falar com vocês e resolver as questões pertinentes ao tema que foi falado. Voltamos daqui a pouquinho então com o X da questão. Até já! Olá, doutores, estamos aqui de volta no nosso terceiro e último bloco do programa com o X da questão.
Esse bloco, doutores, eu costumo dizer que é um dos mais importantes que nós temos no programa. E sabe por que eu falo isso, gente? Porque, via de regra, nós que estamos sempre acompanhando os nossos alunos nos exames de ordem, a gente procura ver que o pessoal sai da sala de prova e, às vezes, eles falam assim: professor André, deixa eu perguntar um negócio, professor, eu não lembrei dessa resposta dessa questão. E eu falo: que questão que foi essa? É assim, assim, assim. E eu começo a conversar com o aluno sobre a matéria e o próprio aluno me responde. E eu comecei a perceber o quê? Pô, você sabia a matéria, mas você não conseguiu extrair da pergunta exatamente aquilo que a pergunta fala. É claro que vocês vão falar para mim: pô, André, é o bloco mais importante? É um bloco de extrema importância, porém um bloco acessório. Porque é claro que eu não vou poder trazer o bloco pertinente ao X da questão, as questões que caem na OAB, se efetivamente eu não tiver falado sobre as questões, sobre a matéria, sobre o tema do dia e já respondido algumas dúvidas dos nossos colegas. Então é claro que é um bloco acessório, mas eu reputo como de extrema importância esse bloco, porque é nele que a gente consegue viabilizar com efetividade aquilo que foi estudado. Muitas vezes eu repito, o aluno não sabe, ele tem dificuldade em extrair da questão exatamente aquilo que ela pede. E é por isso que esse bloco é de fato um bloco extremamente importante, um bloco que tira mais dúvida ainda e a gente consegue ver como que o tema do dia pode cair no exame de ordem. Vamos às questões? Vamos dar uma analisada nas questões? Vamos lá então. Essa primeira questão que eu separei para vocês aqui, doutores, é da OAB, prova CESP. E trata assim, sobre o recurso ordinário é correto dizer: A. Não enseja recurso adesivo. Veja, todos os recursos ensejam adesivo, salvo agravo de instrumento. Agravo de instrumento você não tem como adesivar, porque quando denega segmento a uma parte, não denega segmento a outra. Não tem cabimento isso, né? Mas o recurso ordinário, é claro que enseja o recurso adesivo. De aplicabilidade absolutamente restrita no processo do trabalho. Antigamente fixou-se o entendimento de que não cabia adesivo no processo do trabalho, porque é só o CPC. Ora, doutores, artigo 769 da CLT. O artigo 769 da CLT fala que quando houver omissão da CLT e quando a norma do processo civil a ser trasladada para o processo do trabalho for compatível com os princípios que norteiam o processo do trabalho, eu estou dando ênfase a isso por um simples motivo. Ouço muita gente falando: a CLT omissa aplica subsidiariamente o CPC. Não é só isso, não. Não é só quando a CLT é omissa que eu aplico subsidiariamente o CPC, não, senhor. Não é, não. Eu aplico, além da omissão, quando a norma a ser trasladada for compatível com os princípios processuais trabalhistas. Eu posso citar um exemplo para vocês absolutamente claro. Petição inicial. A CLT, no artigo 840, traz os requisitos da petição inicial. A CLT, por exemplo, doutores, ela não fala de provas, ela não fala de valor da causa, ela não fala de intimação. Aplico subsidiariamente o Código de Processo Civil no que diz respeito ao artigo 282? Aplico. Por quê? Porque a CLT é omissa. E não há notificação, tem que fazer, não contradiz nenhum princípio do processo de trabalho. Provas, tem que provar. Valor da causa, temos rito sumaríssimo e rito ordinário, precisa definir o rito. Então, sem dúvida nenhuma, não há o que se fala, não há problema absolutamente nenhum. Mas absolutamente nenhum. Cabe, sem dúvida nenhuma, de ambos os casos. Agora, por que eu não aplico a fundamentação? Porque o CPC manda fundamentar. Por que eu não aplico? Porque é incompatível com o princípio do informalismo que rege o processo do trabalho. Então, não venha me dizer, omisso, aplica o CPC. Omisso e compatível, eu aplico o CPC. E não há dúvida que o artigo 500 do Código de Processo Civil é compatível. O artigo 500 do CPC fala do recurso adesivo. É claro que o recurso adesivo é compatível com os princípios do processo do trabalho e é claro também que existe omissão da CLT acerca dele. Portanto, e hoje é pacífico, cabe o recurso adesivo do ordinário, do revista, dos embargos do TST, até do extraordinário. Cabe recurso adesivo, sim. Portanto, não enseja recurso adesivo, recurso ordinário, essa alternativa A, balela, bobagem. Podemos pular. Ela está totalmente errada. Vamos dar uma olhada na B? É cabível das decisões